Em março deste ano, eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero, maligno e nível 3. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para Deus foi: por que comigo? E essa com certeza foi a pior pergunta que eu podia fazer. Por que nós temos essa sensação de que nós somos intocáveis? Nós temos a sensação de que as coisas ruins vão acontecer com todo mundo, menos com você. E aí eu entrei numa crise de raiva, eu fiquei com muita raiva de Deus. Eu falei: Deus, eu tenho 28 anos, eu tenho uma filha para criar, e por que eu estou passando por isso? Eu quero ainda ter mais um filho, Deus. E eu comecei a entrar nessa crise existencial, nessa crise, nessa tristeza. E Deus foi ministrando no meu coração, Ele foi ali, na verdade, abrindo o meu coração. E eu fui compreendendo que Deus não estava me permitindo passar por isso simplesmente por algo relacionado a mim e a minha família, mas ao que Ele está fazendo através da minha vida, na vida de outras pessoas. Então, quando eu comecei a entender isso, eu trouxe a público, né? Eu trouxe para as minhas mídias sociais a notícia de que eu estava com câncer. Até então, eu tinha deixado em sigilo porque eu não queria aceitar. Eu estava num estágio de não aceitação. Talvez você chegou aqui nesse vídeo, você foi diagnosticada com câncer, pode ser no colo do útero ou pode ser em qualquer outra parte do seu corpo. E você está procurando respostas, você está perguntando para Deus o porquê você está passando por isso. Ou você até mesmo está com raiva de Deus porque você acha que você não deveria passar por isso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu passei por esses sentimentos e, para ser sincera, não vai resolver nada a sua situação. Esse é o momento que você precisa, na verdade, perguntar para Deus: para que o Senhor deseja fazer isso em minha vida? E primeiro de tudo também que você precisa fazer, nutrir a sua fé e a sua esperança. Quando nós somos diagnosticadas com câncer, nós não sabemos o que vai ser. A gente nunca sabe qual será o desdobramento de um câncer no nosso corpo. Pode ser que seja algo simples, pode ser que não seja, a gente nunca sabe. E é assustador, né? A gente acha que não, mas é assustador. Ninguém quer receber um diagnóstico desse, nem mesmo se você estiver já com 60, 70 anos de idade. Ninguém quer receber, né? Ninguém quer passar por isso. Mas nós estamos sujeitos a todos os tipos de coisa. Eu quero que você entenda isso, né? Às vezes você tá nessa crise e essa crise vai piorar a sua situação emocional, a sua situação espiritual, vai fazer com que você fique mais para baixo. E aí você começa a pensar: Deus não me ama, as coisas não acontecem, ninguém me ama, eu nasci para sofrer mesmo, eu nasci para viver só desgraça. E aí você acredita nessas mentiras que o diabo tem lançado na sua mente, e aí você não tem forças para nutrir a sua fé, para nutrir a sua esperança, para se manter bem emocionalmente. Porque quando a gente recebe essa notícia, a gente precisa estar bem emocionalmente. O emocional, ele vai contar muito com o resultado que você vai alcançar. Muitas pessoas me perguntaram: nossa, mas você não sentia nada? Como é que foi isso? Gente, primeiro de tudo, eu usava o DIU Mirena. É um DIU que lança hormônio dentro do útero. Ok, eu usava ele já tinha uns 3 anos, já estava perto de fazer a retirada, que é com 5 anos que se retira. E eu sempre tive um sangramento irregular. Só que eu falava com o médico e o médico falava assim: olha, esse sangramento irregular, ele é normal. Por causa do DIU Mirena, as mulheres têm um sangramento irregular e eu não tinha menstruação. Ok, até aí tudo bem, eu sempre fiz os exames todo ano de rotina e nunca tinha dado nada assim de diferente, nada, né, pra que causasse assim um alerta. Então eu estava tranquila. Veio o ápice da pandemia, eu esperei um pouco para ir nos hospitais, porque a gente tava todo mundo com medo de ir no hospital e pegar Covid, né? Então eu esperei um tempinho ali, já tava dando a época de eu fazer o exame, esperei um pouquinho mais. Aí eu comecei a sentir dores. Estava vindo sangramento irregular, como sempre acontecia de vir. E aí, de repente, eu comecei a sentir dores muito fortes na região pélvica. E eu percebi que não era dor de cólica, era uma dor estranha. Só que assim, eu não imaginei, meu Deus, deve ser um câncer. Não, eu não imaginei isso, né? Ninguém imagina isso. E aí eu falei, fui no médico, falei o que estava acontecendo. Ele falou: vamos fazer os exames gerais. Eu tenho aqui todo o seu prontuário, né? Tá tudo ok, deve ser algum problema às vezes intestinal. Ele até falou isso, às vezes é um problema de intestino preso e aí acaba tendo essa dor na região pélvica.
Ok, fiz os exames. Quando eu cheguei no dia, o médico não sabia como me dar notícia. Eu fui sozinha, porque eu não tava esperando uma notícia dessa. Pra mim, ia ter qualquer um outro problema que fosse resolvido de uma forma muito mais simples. E a verdade é que o médico, ele rodeou um pouco pra me contar, porque ele não conseguiu contar direto, né? Ele me rodeou um pouco e aí ele falou. E aí, naquela hora, eu fiquei sem entender nada, e aí eu fiquei desesperada, e aí eu fiquei com medo, eu saí do consultório chorando, fui pra casa chorando, meu esposo estava em home office, eu contei pra ele chorando, fui pra casa da minha mãe, tive uma crise de ansiedade, com medo da forma como ela ia reagir, vomitei no carro e chorei, e minha filha não sabia o que estava acontecendo. Gente, foi assim horrível, o dia que eu descobri foi horrível. E aí eu contei pra minha mãe, pro meu esposo, e eu falei, olha, eu não quero contar pra ninguém porque eu não quero causar alarde. E aí depois eu fui, contei para o meu pai, e eu estava preocupada com meu pai porque nós perdemos a minha avó tem cerca de uns 2 ou 3 anos, e foi para o câncer, né? Minha avó, ela teve câncer também, e minha avó materna já teve câncer, então eu já tenho um histórico de câncer da minha família, já tive câncer, então eu tenho que cuidar de uma forma redobrada ainda da minha saúde. E o que eu quero que você entenda com tudo isso que eu tô te contando é que nesse momento em que eu descobri o câncer, em que eu tive que correr para fazer todo o procedimento, para correr atrás de uma cirurgia, e esse processo de não dar certo a cirurgia, porque foi bem no ápice da pandemia, e eu havia agendado a minha cirurgia e simplesmente o hospital me ligou e falou, olha, não tem como fazer sua cirurgia porque o hospital não tem leitos e nós vamos ter que aguardar. E o médico falou que a gente tinha que fazer para não correr o risco de acabar atingindo outros tecidos, enfim. Aí eu fui em busca de um médico, que na verdade é uma médica maravilhosa, oncologista, que eu não sabia que ela era oncologista, mas foi de Deus mesmo. E aí ela fez um outro exame de ressonância magnética, viu que não estava tão profundo. Ela falou, olha, acho que não vai precisar fazer nem químio e nem radioterapia. E aí eu acabei fazendo essa cirurgia. Teve ainda um problema na autorização do convênio, mas isso tudo está relacionado com o propósito de eu estar em Belo Horizonte hoje. Eu vou contar pra vocês num outro vídeo. E deu tudo certo. E aí, o que eu mais estava esperando era o retorno do meu exame. No dia que eu retornei, assim, tava todo mundo em oração, igreja em oração, família em oração. Eu agradeço a oração de vocês. E, na verdade, eu tava tão confiante, eu tava tão feliz, assim, eu falei, meu Deus, né, em nome de Jesus eu estou curada. E a médica falou, olha, a gente retirou tudo com a cirurgia, não atingiu outros tecidos, não precisa fazer radioterapia e nem quimioterapia. Aquilo pra mim foi assim uma alegria tão imensa. Eu chorei tanto voltando pra casa e eu chorei, eu lembro que várias vezes eu ia e voltava do médico pra fazer exame, pra ver coisa de cirurgia e tudo mais, e eu ia e voltava chorando toda vez. Só que Deus vinha ministrando no meu coração e é no momento de dor que você vai realmente conhecer a Deus. É só no deserto que nós vamos ver a face de Deus de uma forma com que a gente não viria se nós estivéssemos com sombra e água fresca. E é no momento de dor que a gente consegue realmente focar, olhar para dentro de nós e realmente focar no autoconhecimento de verdade e no conhecimento de Deus. Quando nós estamos bem, nós estamos felizes, ou quando nós estamos ocupados demais com os nossos objetivos, com os nossos trabalhos, com a nossa casa, com os nossos filhos, a gente acaba não enxergando Deus do jeito que nós deveríamos enxergar. Então todo esse processo que eu vivi, além de ser um propósito que eu creio que vai trazer esperança para a vida de outras mulheres, eu também creio que é um propósito para que eu possa conhecer mais a Deus, para que eu possa me aproximar dele. Nesse período eu li 2 livros que transformaram assim demais a minha vida, que é O Despertar da Leoa e O Agir Invisível de Deus. São 2 livros que eu indico para você. A Lisa Biver, do Despertar da Leoa, é uma mulher que venceu o câncer também, eu não sabia disso. E é muito poderosa a leitura desses livros. E eu quero que você tenha esperança, sabe? Talvez você está com câncer, o seu é maligno, é nível 3, a sua situação é complicada, você chegou aqui nesse vídeo e talvez você esteja desesperada. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor tem a cura. Ele permite que a gente fique doente, que coisas aconteçam conosco, mas Ele está ali. Ele já está com a cura, só que você precisa acessá-la, você precisa crer, você precisa estar perto dele para que ele se revele a ti e para que você possa também conhecer mais dele e ter acesso
acesso a essa cura. Tenha certeza de que se você tiver fé, se você nutrir a sua esperança, a sua motivação, você será curada. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Logo quando eu descobri que eu estava com câncer, Deus me deu um sonho de que eu segurava uma criança nos meus braços. E quando o médico falou, olha, talvez eu vou ter que retirar o seu útero e você não poderá mais ter filhos, nossa, aquilo acabou comigo, porque eu queria muito ter um outro filho. E Deus me deu um sonho. E no sonho, no primeiro momento, eu achei que eu estava segurando a Ana Júlia, mas na verdade era um menino. Eu estava segurando uma criança e era um menino. E acho que uma semana depois, uma amiga minha, a Samantha, ela não sabia do que eu estava doente, porque eu não havia contado pra ninguém. Ela sonhou que eu tinha um outro filho também. Então isso é muito poderoso. Eu creio que, se for da vontade de Deus, em breve eu estarei aqui contando pra vocês que eu estou grávida. Estarei carregando o meu bebê nos meus braços, porque eu quero sim ser mãe, eu quero ter um outro filho, eu quero poder gerar. Mas isso tudo só se Deus quiser. Se for da vontade dele, acontecerá. Se ele quiser me privilegiar, me dar esse presente. E outra coisa também que eu aprendi é a não ter raiva de Deus e a não culpá-lo pelas coisas ruins que acontecem conosco. Jesus, ele foi humilhado, desprezado, traído, ele foi crucificado, ele foi torturado e ele nunca se rebelou contra Deus. Ele, que era o filho do Deus Altíssimo e Santo, passou por tudo isso. Por que nós achamos que nós somos pessoas intocáveis só porque nós temos Deus conosco? Se você olhar na Bíblia, todas as pessoas, os grandes homens e mulheres de Deus, eles viveram coisas, assim, muitos deles terríveis, perseguições e tantas outras coisas. E sabe, eles foram grandes homens e mulheres de Deus, então o Senhor está nos forjando, Ele está cuidando de nós, Ele está mostrando o seu poder, Ele está mostrando que é o nosso Pai que cuida de nós. Então não fique questionando a Deus, né? Não nesse sentido de por que eu. Questiona a Deus, pergunte pra Ele, pra que isso, Deus? O Senhor quer usar minha vida? O Senhor quer transformar a vida de outras pessoas através disso? E aí se coloque disponível para Deus e tenha fé. Tenha fé, eu estou profetizando aqui a cura. Você que chegou nesse vídeo, você que está com câncer ou com qualquer outra enfermidade, eu profetizo a cura na tua vida. Creia que o Senhor, é o Deus da cura, é o Deus de todas as coisas. E Ele está cuidando de você e Ele ama você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você tem alguém na sua família que tem câncer ou alguma mulher que está com câncer no colo do útero, compartilhe esse vídeo. Vamos levar esperança para elas, ok? E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo.